Uma lupa sobre 50 bilhões de reais de recursos do orçamento da União destinado aos estados e municípios. O TCU fará uma auditoria para fiscalizar a execução de emendas parlamentares. As informações com o repórter Carlos Alberto. Os deputados federais e senadores abrem o ano legislativo de 2025 com os olhares atentos às emendas parlamentares, após a série de questionamentos para maior transparência do destino dos recursos do orçamento da União. Agora, um novo fato gera inquietação. O TCU, Tribunal de Contas da União, aprovou a realização de uma auditoria para fiscalizar a execução de emendas parlamentares do Congresso Nacional. A medida tem por objetivo avaliar a transparência da execução dessas verbas. A proposta de fiscalização foi encaminhada pela Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação. A auditoria busca identificar fragilidades nos mecanismos de transparência. Segundo o TCU, a fiscalização abrangerá as emendas individuais de bancada estadual e de comissão. O relatório do TCU para justificar a auditoria destaca que a realização de uma fiscalização voltada à transparência na execução de recursos decorrentes de emendas parlamentares é particularmente oportuna no cenário atual, marcado por um contexto de conflitos institucionais, especialmente entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Em 2024, foram liberados 50 bilhões de reais em emendas parlamentares, sendo 25 bilhões destinados às emendas individuais, 8 bilhões e 500 milhões às emendas de bancada e 15,540 milhões às emendas de comissão. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. É mais um capítulo nessa longa história a partir das cobranças do Supremo Tribunal Federal para as emendas parlamentares terem um destino com transparência, a execução do dinheiro ser feita de forma limpa para que a população conheça quais obras são realizadas, quais serviços são pagos e como esse dinheiro chega em forma de benefício para os moradores de cada município brasileiro. Essa investigação do TCU, o jornalista Beto Almeida, faz parte dessa agenda e indica mais holofotes para o Congresso Nacional nesses próximos dias de fevereiro. Luziano, enquanto essa questão da transparência, da rastreabilidade dessas emendas não for resolvida, vai continuar no holofote, não tem como ser diferente. Você vendo aí esse texto aí do Carlos Alberto falando exatamente sobre o total de emendas parlamentares, o dinheiro que essas emendas movimentaram no ano passado, de 2024, 50 bilhões de reais. Rapaz, você escuta esses números e às vezes você fica até difícil você dimensionar o que isso impacta no orçamento da União, na vida de todos os brasileiros e se essas emendas de fato elas estão cumprindo o papel que de fato elas devem ter, que é exatamente na alocação de obras, na realização dessas obras, na entrega dessas obras e mais que isso, Luziano, porque o TCU, se ele for levar a fundo essa investigação, ele vai também se debruçar sobre aquele relatório que apresentou a falta de transparência, inclusive das ONGs, as tais ONGs, organizações não governamentais que recebem verba do orçamento da União e que trabalham com transparência zero. Eu estou falando daquelas entidades, né, que são do chamado terceiro setor, que tem umas ideias bem avançadinhas, com as propostas muito bacanas, mas que na hora de prestar contas do dinheiro que recebe do orçamento da União, não o fazem. Uns fazem, e fazem até de forma meio mediana, incompleta, outras não querem nem saber de prestar contas. Então, vai dar muito o que falar isso daí. Porque, inclusive, essa decisão do ministro Dino também, do Supremo Tribunal Federal, ainda não está equacionada. Então, o que o TCU, o Tribunal de Contas da União, vai fazer com essa auditoria, na realidade, é colocar um pouco mais de molho nessa discussão e trazer, a gente espera de forma rápida, resultados para mostrar que alguma coisa tem que ser feita, Luziano, para melhorar essa situação. Porque a gente falava muito aqui, eu e você, o seguinte, olha, é muito bom a gente ter hoje um orçamento que é impositivo, que traga emendas, que não é mais um orçamento, apenas uma peça de ficção. Mas, olha, a gente viu que a coisa desviou.
houve aí um desvirtuamento. É impositivo, tem que ter liberação de dinheiro? Tem. Mas esse dinheiro tem que ter transparência, tem que ser rastreado, tem que saber para quem liberou, para onde foi liberado e como foi aplicado. Sem isso, não tem condição. A grande distorção, Beto, quando nós falamos sobre o orçamento da União, foi justamente com o chamado orçamento secreto, que já diz a palavra. O que é secreto é escondido, é debaixo do tapete. Então, os deputados federais e os senadores que têm o zelo em definir a destinação desse recurso devem também ter essa preocupação para mostrar a transparência. Quando a gente fala em 50 bilhões de reais, eu estava acompanhando a sua expressão facial para questionar os nossos ouvintes internautas, porque às vezes as pessoas duvidam. Será mesmo 50 bilhões de reais? Essa cifra está corretíssima. São 50 bilhões de reais que foram repassados em 2024 por meio de emendas parlamentares individuais, impositivas, de bancada, de comissão, que as emendas de comissão são aquelas propostas que nascem das comissões técnicas ao orçamento da União e os recursos são direcionados de acordo com a força política de cada líder partidário, de cada representante de partido. E apenas para complementar, jornalista Beto Almeida, desse total de 50 bilhões de reais, pelo menos 1 bilhão e 500 milhões de reais pararam nos municípios do Ceará. Exatamente isso. Mas lembrar só apenas o seguinte, quando você fala do orçamento secreto, que supostamente acabou, ele não acabou, porque as emendas de comissão, a tal de RP8, são exatamente as antigas emendas do orçamento secreto. Então a coisa continua sem transparência tanto quanto antes, e era algo que o governo Lula, aliás, antes, né, ele criticava e dizia que tinha que acabar. Então é difícil essa relação hoje. O governo Lula continua criticando o orçamento secreto, porque é decisão do legislativo definir o destino desses recursos. Mas o governo é refém, não tem força. Seja qual for o presidente, independente de partido, qualquer um dos presidentes acaba sendo refém. Governo forte tem como mudar essa realidade. Jornalista Beto Almeida, governo forte tem como mudar essas e outras realidades. Muda porque está sendo refém das alianças. Tanto quanto foi Michel Temer, Jair Bolsonaro e outros que continuarão sendo, não é nem refém das alianças, Beto Almeida, para entender e interpretar melhor esse sentido da emenda parlamentar. A emenda parlamentar individual impositiva, que é uma regra pela qual esse dinheiro é obrigatoriamente liberado dentro do mesmo exercício, é uma força que o parlamentar descobriu e colocou em prática para evitar submissão ao poder executivo. Mas o volume de dinheiro das emendas parlamentares foi além do que o próprio executivo esperava, ou seja, o governo federal. A força das emendas parlamentares é que faz sobreviver o deputado federal e o senador independente de governo. É essa realidade que nós temos hoje, daí o que você pode classificar de refém do Congresso Nacional. Vamos avançar, jornalista Beto Almeida, porque tem outro assunto com repercussão na vida de milhões de brasileiros e milhares de cearenses. O governo aposta na inteligência artificial, investe 60 milhões de reais e amplia ações de combate a fraudes no INSS. O repórter Sátrio Salles tem outras informações. O governo federal vem ampliando as medidas para combater as fraudes em benefícios da Previdência Social. A mais nova aposta é na inteligência artificial, que recebe, neste momento, um investimento da ordem de 10 milhões e 500 mil dólares, o equivalente a 63 milhões de reais. O objetivo com essa medida é reduzir a quantidade de fraudes. De acordo com o INSS, a Dataprev será a responsável pelo gerenciamento da nova tecnologia, que passa a fazer parte do conjunto de ações do Ministério da Previdência contra eventuais irregularidades na concessão de aposentadorias, pensões e, por exemplo, do BPC, Benefício de Prestação Continuada. Segundo o INSS, o novo recurso fará o cruzamento de informações com dados de atestados médicos, o AtestMed, sistema que permite fazer o pedido à autarquia com envio da documentação médica pelo aplicativo ou pelo site Meu INSS, para análise à distância, sem a necessidade de passar por perícia médica presencial. A previsão é que a tecnologia comece a funcionar ainda no primeiro semestre deste ano. A nova tecnologia artificial enfrenta, porém,
oposição. A Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais criticou a iniciativa, alegando que a medida fere a legislação vigente e, por meio de nota, destaca: a análise de atestados médicos para fins de concessão e de cancelamento de benefícios previdenciários constitui um ato privativo de médico, conforme estabelecem as leis vigentes e as normas editadas pelo Conselho Federal de Medicina, afirma a entidade. Com redação do site Ceará Agora, Sátiro Salles. Jornalista Beto Almeida, é mais uma medida adotada pelo governo federal na tentativa de estancar fraudes e irregularidades nos benefícios da Previdência Social. Luciano, essa é uma briga que vai existir sempre com os médicos peritos, porque a inteligência artificial ela vai usar exatamente da tecnologia para exatamente tentar identificar, antes mesmo dos médicos, a possibilidade que existe de fraudes na documentação encaminhada. Os médicos não deixam de ter razão também quando eles dizem o seguinte: decidir sobre isso é uma questão de prioridade e principalmente de qualificação dos médicos que estão lá habilitados para fazer esse trabalho. Imagina você ter tudo isso hoje tomado por uma inteligência artificial. É um tanto quanto complicado. Mas o fato é, nós não temos hoje médicos peritos suficientes para atendimento no INSS, para dar conta dessa demanda. Então, a tecnologia tem que ser uma aliada, não pode ser encarada também como uma adversária. O fato que eu vejo nessa história aí todinha é o seguinte, é que no meio do caminho tem muita gente que, infelizmente, acaba sendo, Luciano, arrastada no meio desses benefícios cancelados, suspensos, e que acabam pagando essa conta. Mas é o preço que, infelizmente, tem que ser feito, tem que ser pago. Eu quero chamar a atenção dos nossos ouvintes, das nossos ouvintes que nos acompanham no Jornal Alerta Geral, porque neste sábado, a partir das 7 horas da manhã, tem o Jornal Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria, com a participação do professor, advogado da área previdenciária, Paulo Bacelar. E a gente conversa sobre esse ponto: o encaminhamento de documentos para a concessão de benefícios previdenciários, com foco principalmente no BPC, benefício de prestação continuada, porque algumas pessoas dão informações equivocadas ou dão informações montadas que não são verdadeiras, acabam perdendo esse benefício e depois recorrem à justiça para tentar recuperar o BPC. O professor Paulo Bacelar dá uma sugestão, faz um alerta e a ponderação para que você, ouvinte, internauta, beneficiário da Previdência Social, seja correta na apresentação de informações sobre a sua moradia e as condições de renda da casa, do imóvel onde você está residindo. Então, neste sábado, a partir das 7 horas da manhã, Jornal Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria, com resposta, orientação aos nossos ouvintes e tudo o que você precisa saber na área da Previdência Social. Jornalista Beto Almeida, final do nosso papo aqui. Amanhã você está pelas estradas. Eu volto com você aqui no Jornal Alerta Geral a partir das 7 horas da manhã, na segunda-feira. Mas amanhã, eu, Marcos Furlan e Paulo Bacelar estamos aqui no Jornal Alerta Geral. Um grande abraço a você, ouvinte internauta. Um grande abraço, Beto Almeida. Um grande abraço, Luciano, e ouvintes. Um bom final de semana e até segunda.